Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o chamado do Senhor. Ele declara que a sua seara é grande e poucos os trabalhadores. E ele ainda diz, clame ao dono da seara que mande mais trabalhadores. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você tem a capacidade de controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus. No capítulo 9, verso 36 ao 38, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm um pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Além dos 12 apóstolos, o Senhor ainda tinha mais 70 discípulos que ele mandou de 2 em 2. E mesmo com tantos trabalhadores na obra do Senhor, ele ainda consegue declarar: a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. Rogue ao dono da seara que mande mais trabalhadores. E sendo assim, esses trabalhadores têm se multiplicado até os dias de hoje, até a nossa geração. Desde a época de Cristo, a igreja já enfrentava esse grande desafio. E hoje, a igreja atual, nós temos dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, que são os novos na fé, que estão cheios de energia, estão cheios de disposição para fazer a obra do Senhor. Porém, segundo as Escrituras, não é recomendável alguém novo na fé assumir a frente de um trabalho. Contrapartida, nós temos um segundo grupo de pessoas, no qual eu também me incluo. Esse segundo grupo de pessoas são pessoas experimentadas na fé, pessoas que já têm um comprometimento com Cristo há mais tempo, já têm um testemunho, uma caminhada, uma história com Ele, porém já não estão tendo a mesma disposição para se entregar para a obra do Senhor. E dentro desse segundo grupo existe um subgrupo, o grupo dos experimentados, daqueles que já estão preparados para fazer a obra do Senhor. Tem aqueles que por causa de coisas pequenas resolveram que não querem mais a obra do Senhor e se esqueceram que através da cruz de Cristo eles foram alcançados e restaurados. E esqueceram que antes do compromisso com qualquer homem, eles têm um compromisso com o Senhor. E por mais que eles estejam cansados, machucados e desapontados com o homem, é necessário, a princípio, se curar, receber ministrações para ser fortalecido e posteriormente se tornar funcional para a obra do Senhor e ajudar os que estão chegando. A seara é verdadeiramente grande e o Senhor conta com a minha vida, com a sua vida, para ser um dos trabalhadores que vai fazer propagar o Evangelho de Cristo na terra. A pergunta que não quer calar: será que o Senhor pode contar contigo? Será que Ele pode contar comigo? Será que Ele pode contar conosco para essa grande obra necessária? Porque a palavra do Senhor, ela tem se cumprido e cada dia que passa os dias têm sido trabalhosos. Os que estão chegando agora ainda não foram capacitados, estão cheios de gás, estão cheios de energia, estão doidos para meter a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Porém, as próprias Escrituras dizem que não é bom o novo na fé, ou neófito, o novo na fé, estar na frente do trabalho, para não se soberbecer e não ser enganado por Satanás. Para ele não se perder, é melhor o quê? Ele primeiro ser fortalecido e assim estiver apto para trabalhar na obra do Senhor. Logo que eu entrei na casa do Senhor, há mais de 25 anos atrás, eu pensei que eu fosse a pessoa mais indigna dentro da casa do Senhor. Eu me achava indigno e o mais pecador de todos. Conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo que existe uma grande podridão até mesmo nos altares. Só que eu não me deixei abalar, porque o compromisso que eu fiz há 25 anos atrás foi com o dono da obra, não com aqueles que estão representando ou fazem parte da obra. O vídeo de hoje me fez lembrar uma história, uma ilustração que eu vi há um tempo atrás, de um irmão que ele estava decidido de sair da igreja. E ele chegou até o pastor e comunicou: pastor, eu vou sair. Aí o pastor questionou: por que você vai sair da igreja?
Ele falou assim: eu vou sair da igreja porque fulano de tal está saindo com Beltrano. Eu vou sair da igreja porque o obreiro bateu na esposa. Eu vou sair da igreja porque o outro obreiro eu encontrei roubando. Eu vou sair da igreja porque existe fofoca. Aí o pastor, de forma muito sábia, com uma instrução do Senhor, lhe deu uma tarefa. E se ele conseguisse cumprir essa tarefa, ele poderia sair da igreja. O pastor deu um copo com água, cheio, quase transbordando. E ele falou: a condição para você sair da igreja será a seguinte: você vai dar uma volta no quarteirão e você não pode derramar nenhuma gota dessa água que está nesse copo. E ele foi naquela tarefa. Ao terminar a tarefa, ele trouxe o copo intacto, sem derramar sequer uma gota. Então o pastor chegou assim e falou assim: porventura, você passando pela cidade, você encontrou aquele pastor que adulterou? Sim, eu passei por ele. Você encontrou aquele obreiro que defraudou as ofertas? Também passei por ele. E as irmãs que estavam lá do ciclo de oração, brigando e fofocando, você também as viu? Eu acho que vi de relances, pastor, eu não tenho certeza. Mas enfim, por que você não prestou atenção no que estava ao redor? É porque os meus olhos estavam focados no copo de água que o Senhor falou que eu não poderia derramar se eu quisesse de fato sair da igreja. Pois bem, esse copo com água representa Cristo. Quando você estiver com os seus olhos fixos em Cristo, as coisas elas não vão deixar de acontecer. O obreiro vai continuar roubando, o pastor vai continuar adulterando, as irmãs do ciclo de oração vão continuar fofocando e brigando. Isso é só uma explanação, não quer dizer que todas essas coisas aconteçam de fato. Porém, se os seus olhos estiverem em Cristo, as outras coisas vão ter menos sentido, porque o seu foco é não deixar a água do copo derramar. Então não deixe a essência que é Cristo derramar da sua vida. Deixe as pessoas com as suas vidas, porque um dia, tanto eu que sou pastor, você que é membro e você que acabou de chegar, vamos prestar conta diante do grande rei. Então foca no copo com água, foca em Cristo. Esquece o que te fizeram, que te magoaram, porque certamente essa pessoa vai dar conta com o Senhor. Da mesma maneira, se você abandonar aquilo que Ele te deu, você também prestará contas. O Senhor, Ele colocou ao meu coração mudar o cenário do quadro de suicídios em 1%. O quadro de suicídio, quando ele me deu essa missão em 2018, era de 700 milhões. 700 milhões de pessoas por ano, de forma mundial, tiram a própria vida. Eu me comprometi, através desse trabalho, a motivação, através das escrituras, a alcançar pelo menos 1%. E se eu ficar pensando naquele que adulterou, naquele que roubou, naquele que defraudou, naquele que fofocou, eu vou tirar os meus olhos de Cristo e não vou cumprir o chamado que Ele me fez. Então, primeiro de tudo, você tem que descobrir qual é o seu chamado no Senhor. Quando você tiver o tempo determinado de casa no Senhor, tiver fortalecido o suficiente, que eu não recomendo isso para um novo convertido, quando você tiver estrutura suficiente, vai para cima cabalmente, como o apóstolo Paulo declara a Timóteo: cumpre o teu chamado cabalmente, de forma agressiva. Faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Foco nos olhos, no copo de água, e não nas coisas estereótipas que podem te distrair, podem te enfraquecer e podem fazer com que você desista do propósito de Deus. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!